Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença da professora Rose Mello e professor Magno Andrade. E participe você também dessa conversa. Ligue para o telefone 31 3254 3009 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp no número 31 98295 2794. Estamos aguardando a sua participação. E enquanto recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Professor Magno, quais foram os conteúdos que foram abordados? Oi, Gabi, bom dia. Bom dia. Bom dia, professora Rose. Bom dia. Bom dia, Gilbert. Bom dia a todos os nossos alunos aí. No primeiro ano, nós falamos sobre comunicação, sobre algumas estratégias de comunicação. No segundo ano, nós tivemos duas belas aulas sobre poema e musicalidade. Exploramos aí bastante, né, sobre este tema. E com o sétimo ano, nós falamos de estratégias de leitura e da importância da leitura para as nossas vidas. Ótimo, professor, muito obrigada. A primeira pergunta acabou de chegar, professora Rose, do Jorge Luiz, do 8º ano. O que é intertextualidade? Oi, Jorge Luiz, bom dia. Ótima pergunta, né? A intertextualidade é muito importante quando você vai interpretar um texto. Então, o que é intertextualidade? É quando você tem um texto original e dele é recriado. Cria-se um outro texto em cima da intertextualidade, em cima daquele original. Nós vimos, e a intertextualidade, ela não acontece só no texto, né? Ela pode acontecer também na pintura. Ela acontece, nós vimos exemplo, por exemplo, da canção do Exílio, né? Que ela foi o quê? Então, tiveram vários textos, tem um texto original e pega várias vezes uma parte daquele texto e é recriado. Então, a intertextualidade acontece quando tem um texto original, uma música original, um poema, né? Qualquer texto ou uma pintura e daquela pintura cria-se outra. Um exemplo disso é a Mona Lisa, né, professora? A Mona Lisa tem o quadro da Mona Lisa, o original, então com os detalhes da mão, de tudo que tem por trás daquela pintura, e foram recriados vários quadros da Mônica, trouxeram para a atualidade, né? Hoje tem vários quadros da Mona Lisa que fizeram o quê? Uma intertextualidade. É pegar aquelas características do quadro e fazer um outro quadro. Então, isso é intertextualidade. A gente consegue também, professora, fazer uma análise pela própria palavra. Quando a gente fala de inter, por exemplo, a palavra internacional é algo que está fora, né? De fora da nação. Então, a intertextualidade a gente pode também pensar no sentido da construção, da formação desta palavra. Inter é fora do texto. Então, aquilo que está ali presente no texto, mas que foi tirado de fora dele. A gente pode fazer também essa alusão à formação da palavra. Isso mesmo, perfeito. Ótimo, perfeito, professora. Próxima pergunta do 7º ano. Como podemos perceber para qual público uma capa de revistas é destinada, professor Magno? Bom, nós fizemos, né, nas nossas aulas, análises de algumas capas, sabe, professora? E aí percebemos que existem muitas questões ali dentro das capas que vai nos encaminhando para qual público ela é destinada. Nas duas capas que nós fizemos a análise, de cara a gente já consegue perceber o público por causa do título da capa. Um é Ciência Hoje e a outra é Ciência Hoje para Crianças. Então, pelo próprio título, a gente já consegue ter essa ideia. Mas, se o título for... pelo título a gente não conseguir tirar esta conclusão, pelos componentes da capa a gente consegue. Então, o assunto... Existem assuntos que não são destinados para crianças, né? Uma crise mundial, por exemplo, provavelmente não vai compor ali um rol de reportagens de uma revista infantil. Da mesma forma que personagens de desenhos infantis não vão compor também um rol de reportagens para uma revista do público adulto. Então, o próprio assunto, né, das reportagens ali que
que compõem a capa já nos dão essa dica. Além disso, a quantidade de cores, os símbolos, os desenhos que compõem a capa, tudo isso também já nos direciona a entender se é uma revista para um público mais maduro, um público adulto, ou se é uma revista para um público infantil ou adolescente. Perfeito, professor, muito obrigada. Só completando uma coisa aqui, né, professor? Por exemplo, quando você tem lá uma revista que fala sobre turismo, né? Então, quem vai ler aquela revista? As pessoas que gostam de viajar, né? Então, tem muito disso aí, de você olhar qual é o título para saber qual o público que gosta, né? Perfeito. Professora Rose, o que é uma narrativa? Pergunta do 4º ano. Vamos lá. Então, uma narrativa... você tem a característica de um texto narrativo, né? Ela tem um enredo, personagens, tempo, espaço, um conflito, um clímax, né? Então, esta é uma estrutura de uma narrativa. E existem o quê? Ações. Então, vai o quê? Contando uma... história, por exemplo. Dentro de uma narrativa, você pode ter uma descrição, né? Na maioria das vezes você tem. Por quê? Porque vai descrever um personagem, vai descrever um ambiente. Então, sempre existe uma descrição dentro da narrativa. Mas a narrativa, as características, né? A estrutura, e ela tem um início, um meio e um fim. Né? Então, nós até falamos um pouquinho no bloco anterior desse conflito, desse clímax e desse desfecho que vai acontecer no final da história, né? Percebendo que tem que ter, se está contando uma história, então tem o que, quem, como, né? Então, onde acontece, quem são os personagens, o que. Então, são perguntas que são respondidas em uma narração. Perfeito, obrigada, professora. Próxima pergunta, professor Magno. A música tem alguma função social e política? Pergunta do 2º ano. É uma ótima pergunta aí dos alunos do 2º ano, porque a música, principalmente no nosso contexto atual, no contexto, né, em que vivemos mundialmente, a música é uma ferramenta de voz. É uma ferramenta em que as pessoas usam para poder expressar aquilo que elas sentem, expressar aquilo que elas veem. Então, a música, sim, ela é uma bela, uma importantíssima ferramenta de dar voz às pessoas que querem dizer algo social, que querem dizer algo político. Perfeito, muito obrigada, professor. Como podemos saber o assunto que será mais aprofundado em uma revista? Pergunta do 7º ano. Pois é. Como a gente pode ter essa ideia? Simplesmente pelo tamanho da fonte. O que é isso? O tamanho das letras. E qual que é o destaque para cada um dos títulos. Normalmente, em uma revista, quando você olha ali a capa, e talvez nem propriamente somente na revista, né, professora? Mas em jornais a gente também vê essa estrutura. Aquela manchete maior, que tem letras maiores e que tem ali um destaque, ela está mais centralizada, ela provavelmente vai ser destinada a ela uma quantidade maior de páginas e um detalhamento maior dentro daquele suporte ali, seja uma revista, um jornal ou até mesmo um site. Já as reportagens, né, que têm os títulos menores e que estão mais periféricos, ou seja, estão mais perto da margem dessa capa, vão ter ali, então, menos páginas destinadas a eles. Então, pelo tamanho aí da fonte e pela localização dela, a gente consegue ter essa ideia. É importante também nós verificarmos as imagens. Normalmente, estes títulos maiores e mais centralizados têm alguma imagem, alguma foto, algum desenho relacionado a ele, o que nos faz, então, chegar à conclusão de que haverá uma destinação maior, um detalhamento maior para este assunto aí.
É porque essa vai ser uma notícia, a notícia principal, né? E as outras onde as letras são menores, então são as notícias secundárias, né? Que também vão estar ali, e mais com pouquinho menos de importância. Então, aquela que as letras são garrafais, coloridas, onde às vezes tem a figura, né? A imagem voltando aí tem uma intertextualidade. Então, é a notícia principal. É tudo isso aí que o autor coloca justamente para chamar a atenção do leitor. Exatamente. Né, professor? Perfeito. Professora Rose, explique a característica do modernismo, valorização da identidade. Pergunta do 3º ano. Então, nós trabalhamos quais são as características, né, do modernismo, o que aconteceu depois dessa Semana da Arte Moderna. Então, a Semana da Arte Moderna foi toda essa ruptura, né, esse basta, tudo que acontecia aqui, que acontecia tardio, que primeiro acontecia na Europa para depois acontecer no Brasil, eles quiseram mostrar uma nova maneira de fazer literatura, de fazer arte. Né? Então, aí nós trabalhamos depois disso tudo as características, e uma das características foi essa valorização da identidade, essa valorização do que é nosso, né? Valorizar as características, o que tem no Brasil, né? É deixar de fora o que estava vindo trabalhando até então, mostrando nas artes, na literatura, e mostrar as características nossas, as características a miscigenação, que mais, hein, professora? Era tudo de mostrar mesmo que tinha o Brasil, o verde e amarelo, aquela característica nossa, a nossa identidade, a identidade do Brasil e do brasileiro. É justamente, né? Por isso que a gente fala aí de valorização, porque traz aí a valorização daquilo que é brasileiro. Porque até então, em muitas escolas literárias, o que era valorizado era aquilo que era de fora do país. Sim. Era aquilo que vinha principalmente da Europa. E aí, por meio dessa valorização da identidade aí, que cresceu muito no modernismo, houve então a valorização daquilo que é do país, questões cultura indígena, né? Exatamente, das raízes africanas, das raízes indígenas. Essa celebração da miscigenação, exatamente. Né? Então isso que cresceu por meio dessa escolha aí desses poetas, desses artistas, em fazer essa valorização da nossa identidade. Ótimo, professor. Professor Magno, qual a importância das resenhas? Pergunta do 1º ano. Bom, as resenhas, eu até brinquei, professora, com o 1º ano, que resenha não é somente aquela festa que a gente vai no fim de semana, não foi, Gabi? Verdade. Não é só isso, não. A resenha é um gênero textual muito importante, porque é por meio da resenha que você terá acesso àquilo que você está indo ler, ou que você está indo assistir, ou a um programa de TV. Então, por exemplo, você está indo assistir um filme que muitas pessoas falaram bem, muitas pessoas falaram mal. Antes de assistir, então, se você não quer perder muito tempo e saber se esse filme realmente é bom ou ruim, você pode procurar lá na internet, resenha do filme tal. E aí vai sair uma análise daquele filme. Uma pessoa que assistiu, que normalmente é um profissional que conhece algumas habilidades ali, então ou vai ser um cineasta, ou vai ser um repórter também especialista nisso. Eles vão dizer sobre os pontos negativos e sobre os pontos positivos daquele filme. Isso acontece também para os livros, então existe aí diversas resenhas de livros, tanto os livros científicos quanto os livros literários, resenhas sobre exposições de arte. Então, a resenha é um gênero textual que vai trazer para você aí uma informação crítica sobre determinada expressão artística, seja filme, seja livro e seja tantas outras que nós temos aí. E professor, conta pra gente, a poesia social é importante para quê? Pergunta do 2º ano. Bom, a poesia social, ela vai estar ali
bem próxima à importância também da música, que a gente já respondeu anteriormente. A poesia social, ela tem um viés social. Mas o que é isso, professor? Ela tem um viés, então, de discutir as questões sociais que ocorrem aí no nosso mundo. Então, é por meio da poesia social que nós veremos temas relacionados, por exemplo, ao racismo, temas relacionados à LGBTfobia, temas relacionados à violência contra a mulher. Porque são questões que estão aí na sociedade, questões que precisam de ser resolvidas e que muitos autores e muitas autoras usam o poema, usam o fazer artístico para poder trazer essa discussão aí para a sociedade. E aí nós voltamos lá, né, professor, nesse texto literário, né? Então a música, a poesia são importantíssimas. Essa interpretação, por quê? Justamente porque usa-se a linguagem conotativa, né? Mas quando nós falamos de contexto histórico também, é essa a importância, né? O que ele está falando ali? Né? Então, às vezes, eles usam da música ou da poesia para falar mesmo alguma coisa, para fazer uma crítica, para levar o ser humano a refletir sobre o que está acontecendo. Exatamente. Perfeito. Próxima pergunta, professora Rose. Explique a linguagem conotativa e figuras de linguagem. Pergunta do 3º ano. Então, até que acabei falando aqui um pouco, né? Porque a linguagem conotativa, como eu falei, ela está presente nos textos literários, né? Na poesia, na música em geral. E a linguagem conotativa é aquela linguagem que tem um significado diferente. Então, eu costumo falar que ninguém consegue esgotar a interpretação de um texto literário. E por que ninguém consegue esgotar a interpretação de um texto literário? Porque são textos recheados de figuras de linguagem, de uma linguagem conotativa. E essa linguagem conotativa, essa figura de linguagem é que possibilita cada pessoa interpretar de uma maneira diferente, dependendo do seu conhecimento prévio, dependendo do contexto histórico. Então, a linguagem conotativa e figuras de linguagem tem tudo a ver, né? Ótimo, professora. Obrigada. Nossa próxima pergunta acabou de chegar, é da Rosiane dos Santos, da Escola Estadual Professor Afonso Neves, do 2º ano. As estrofes de um rap podem ser consideradas um poema? Se sim, poderia dar exemplos, professor Magno? Rosiane é uma querida, né? Rosiane sempre está aí participando. Um beijo, Rosiane. Que bom que você participou hoje conosco. Bom, um rap, lembra que nós falamos da semelhança de um poema com uma música? A estrutura de ambos é muito parecida. Então, sim, nós podemos, sim, designar as estrofes de um rap como um poema, porque poderíamos, inclusive, declamar um rap ao invés de cantá-lo. É claro que existem algumas particularidades, porque o rap ele pode ou não estar aí compromissado com a rima, tem toda essa questão estrutural. Mas, de modo geral, um rap, né, a estrofe aí de um rap pode, com certeza, ser considerado como um poema. Ótimo, muito obrigada, professor. Professora Rose, qual é a estrutura de um conto? Um conto é uma narrativa literária, né? É uma narrativa curta. Então, o conto vai ter a estrutura de um texto narrativo. Então, vai ter o início, o meio e o fim, né? E o desfecho. Não esquecendo que o conto, mesmo sendo curto, ele possui, o conto possui o enredo, as personagens, o espaço, né, onde aconteceu, existe o conflito, existe o clímax. Então, é uma estrutura de um texto narrativo. E também a presença do narrador. Isso, né, que sempre vai estar ali presente nos textos narrativos,
porque afinal alguém precisa de narrar aqueles fatos ali e o narrador, ele também faz parte dessa estrutura básica que toda narrativa, inclusive o conto, deve ter. Muito obrigada, Bem lembrado, professores. professor. Muito obrigada. Nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Linguagens. Se ficou alguma dúvida, é só acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta. Não esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome dados da sua internet. E você pode também consultar o seu PET, Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça que as aulas estão disponíveis nas plataformas digitais, para você assistir quantas vezes você quiser. Agradeço a presença dos professores e dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!